Olá, tudo bem? No vídeo anterior, né, que foi exatamente no dia anterior aqui, dia 19 de julho, né, eu fiz as marcações aqui, mostrei até onde o mercado iria, e hoje nós tivemos aqui o mercado já acontecendo dessa forma aqui. Uma coisa interessante, que se nós formos fazer as marcações que nós fizemos no dia de ontem, a gente consegue ver regiões onde o mercado ele pode ter atingido, né, tanto na alta quanto na baixa. Hoje o mercado está um pouco lateralizado, mas ainda assim dá para fazer algumas operações. Então, utilizando a mesma metodologia de ontem, a gente vai pegar o primeiro candle de 5 minutos aqui e nós vamos fazer a marcação. Isso aqui vai ser a nossa marcação base para o dia. E aí, mesma lógica que nós utilizamos ontem. A hora que ele romper esse primeiro candle, ele vai nos dar uma direção de para onde ele pode estar indo. Então, ele deu aqui, foram 370 pontos, né? 625 até 995. Então, deu 370 pontos. Se eu for fazer uma divisão desse primeiro candle aqui ao meio, olha que interessante aqui. Eu posso usar a Fibonacci para ela já me dar aqui, ó, 810. 810 está os 50% aqui. Então, 810, para ser bem certinho. Ok. Então eu tenho aqui, ó, a região onde o mercado pode começar já a agir. E aí eu vejo aqui, ó, o segundo candle, ó, ele veio tentar pegar esse canalzinho aqui de baixo, mas ele continua a subida. Então o mercado ele abriu num gapzinho, ó. O que que ele fez? Ele veio, fechou o gap e continuou no movimento. Então, como eu fiz na aula anterior aqui, ó, eu vou dar só uma mudada nesse primeiro, na aparência do primeiro canal aqui, que é o nosso primeiro candle. A nossa referência sempre é o primeiro candle de 5 minutos. Sempre, sempre, sempre. E aí, como ela fez essa questão para cima, hoje eu já não vou mais mostrar o esqueleto como eu mostrei na aula anterior, de linhas a linhas. Mas você vai ver na Fibonacci que ela tem a divisão 0, 50, 100, 150, 200 e por aí vai. Então, cada região de 50% da Fibonacci vai ser um canal desse aqui, tá certo? Cada região dela. Então, eu vou deixar aqui do jeito que tá e vou traçar a Fibonacci aqui, ó. Então, no primeiro candle de 5 minutos, olha que coisa interessante que a gente já começa a conseguir visualizar aqui, ó. Ó. Então, o segundo candle aqui, ele veio na região, eu vou até tirar aqui, pronto, fica melhor. O segundo candle, ele veio na região de 50, né? Vamos falar um pouco a respeito dos percentuais, tá certo? Percentual. Então, o 23%, esse 23 aí, 23,6, ele representa uma retração leve. Então, pode ser que o mercado ele venha aqui, e se a gente colocar isso no candle de 1 minuto, aqui, ó, a gente vai conseguir ver isso aqui, ó. Pronto. Só que no minuto ainda não tive 5 minutos realmente prontos. Mas eu posso pegar aqui, ó, e pegar o primeiro candle de 1 minuto aqui, ó. A gente vai ver que a regra ela sempre vai buscar essas regiões. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Então, ele abriu num gap, tá? Abriu num gap de alta. Vê que ontem ele fez a mesma coisa. Ele abriu num gapzinho de alta, só que ontem ele veio buscar e desceu. Hoje ele abriu num gap de alta. Então eu tenho aqui o primeiro candle de 1 minuto. Olha onde o segundo candle foi. Ele veio na retração leve, 23,6. A retração, essa daqui de 38,2 é uma retração moderada. E o 61,8 já é uma retração ouro, tá? 61,8, depois a gente pode falar um pouco a respeito disso, né?
E se você pegar todos os números da Fibonacci, você vai pegar 38,2 e dividir por 23,6, vai dar 1,618 alguma coisa. Ele dá o número π. Então é uma coisa interessante aí para você depois dar uma estudada, tá? Então, a gente vê, ele veio, ele rompeu aqui a região do primeiro candle, então ele desceu. Quando ele rompe e ele tenta buscar essa parte de cima, muito provavelmente ele vai buscar 100% do tamanho desse movimento aqui para baixo. E foi o que aconteceu. Ele veio, fechou o gap, chegou no 233 da Fibonacci aqui e começou a voltar. Quando ele faz isso aqui, ó, isso a gente olhando pelo candle de 1 minuto, quando ele rompe aqui, eu posso ajustar minha Fibonacci para isso aqui, ó, a mínima com a máxima, e eu vou buscar essa região de 150% e depois a região de 200%. Vamos ver o que o mercado fez aqui, ó. Olha aqui, ó, tá? O mercado ele estourou aqui. Quando ele deu ele deu essa máxima aqui e ele deu essa mínima. Quando ele voltou aqui, ele começou a voltar, ó, quando ele estourou a máxima, o nosso alvo já é um alvo do dobro desse tamanho aqui, ó. Quando ele dá essa dobra de tamanho aqui, a gente vai buscar essa região aqui em cima. Que horas a gente vai buscar? Pô, a gente queria que fosse logo, né? Mas às vezes o mercado não é tão logo assim. Mas aqui, ó, ele rompeu às 9h09 e ele chegou na dobra aqui, ó, às 9h30. Então, assim, foi rápido. E aí ele veio exatamente na nossa região aqui de 233. E aqui ele mostra uma invertidazinha aqui. Se eu for olhar o passado, aí eu vou pegar aqui, ó, vou botar no de 5 minutos. Posso colocar uma linha aqui, ó. O que que ele estava querendo buscar nessa região? Ó, nós fizemos uma marcação aqui nessa região aqui, ó. E ele estourou na aula anterior. E olha aqui que coisa interessante. Ele veio buscar essa região e ele desceu. Então, quando isso acontece, eu já trago para o candle de 5 minutos aqui, ó. E eu já deixei aqui um zero e ele veio aqui. Quando eu vejo que ele bateu aqui, é muito provável que ele vá bater aqui, ele vá vir buscar regiões aqui para corrigir e tentar subir se ele for fazer essa subida. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma ajustada na Fibo para ver quais as regiões que ele está vindo buscar. E muito provável que sempre o mercado corrija 50% de um movimento. Então aqui, ó, ele deu um movimento de alta. Nós vimos o que ele veio buscar aqui nessa linha anterior e ele veio fazer uma correção. Ele chegou na região da correção aqui, ó. E aí ele tentou romper, voltar, ele veio aqui, ó, na correção, que é, né, um movimento de retração moderada, ele subiu e ficou nessa região. E aí depois ele veio e desceu. Agora, olha que coisa interessante, se eu deixo a Fibonacci marcada no primeiro candle de 5 minutos, que é a base para o meu dia. Olha o que que ele fez. Ele veio, ele foi no 200%, tá? Bateu aqui na região de 233, voltou, e esse menos 50% aqui, ó, é o nosso stop. Como nós andamos de 50 em 50%, a gente pegou esse canal de 5 minutos aqui, esse primeiro candle, e nós dividimos ele no meio, lembra aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, 0, 50, 50, 100, 0, menos 50. O mercado bateu aqui, ele matematicamente veio realmente aqui e começou a voltar. E quando a gente faz isso, eu já posso pegar aqui e entendendo que esse mercado, opa, entendendo que esse mercado, ele já cumpriu essa primeira subida aqui, ó, eu posso trazer ele para esse ponto aqui, ó. Então, quando ele vem, ele rompe esse movimento. O que que ele fez aqui? Meio que um falso rompimento. E aí ele volta. Só que olha onde ele volta, na região de 50%,
Na primeira retração, que é a retração moderada aqui, ó, na segunda, desculpa, né? Porque ele rompe o 61, vem na retração moderada e volta. Ele volta para testar esse fundo aqui de novo. E aí ele vem, sobe e aqui ele já vai na retração leve. Ele não teve forças para vir aqui em cima. Então é muito provável que ele venha buscar essas regiões aqui para baixo. Se ele não vier buscar hoje, pode ser que ele termine dentro dessa região aqui. Só que ele está aqui, ó, numa região de correção. Se eu fizer o ajuste fino com relação a o topo do dia com o fundo do dia, ele está na parte da moderação aqui, ó. Então aqui foi uma boa região de venda nessa parte. E aí, para ele continuar nessa movimentação de venda, ele precisa vir ficar abaixo de 50%, testar essa região aqui do 61,8, que é uma região para prestar atenção. Criando o corpo aqui embaixo, aí ele vai vir buscar essa região. E olha que interessante, 89%, 89 também é um número da Fibonacci. Então, o que que a gente pode entender com relação a Fibonacci? Deixa eu até colocar aqui, deixa eu abrir aqui um documentozinho de Word, só um minuto, porque aí a gente consegue ter, vou abrir aqui esse bloquinho de notas aqui, pronto, trazer para cá, ó. Vamos deixar ele ali e vamos deixar aqui, ó. A sequência Fibonacci, ela funciona exatamente dessa forma. Zero, certo? Qual é o próximo número depois de zero? É um. Opa, um. Quanto é um mais zero? Ele continua, então aqui, ó, um. Qual é a próxima soma agora? Um mais um, dois. Qual é a próxima? Dois mais um, três. Qual é a próxima? Cinco. Dois mais três, cinco. E aí ele vai seguindo essa sequência, tá? Ele segue essa sequência aqui. Isso pode chegar a ser coisas infinitas, mas essa é a sequência que ele vai. O que que eu fiz? Eu adaptei essa sequência Fibonacci, tá? Que é uma sequência aqui. Qual é o próximo número depois de... Aí eu vou pegar 144 com 233. Então vai dar 77, 377, certo? 377. Então essa é uma sequência que ela vai. O que que o gráfico, o que que o pessoal pegou para utilizar como uma sequência Fibonacci? Como que funciona digamos seja a Fibonacci tradicional? Qual é a Fibonacci tradicional? É zero, certo? 38,2, 50%, 61,8 e 100, sendo o 38 a 38 seja 38,2 seja a retração moderada, opa, moderada, e o 61,8 a retração ouro. Por que retração ouro? Vamos lá, vou pegar a calculadora aqui. Aqui, ó. Se eu pegar, vamos pegar aqui, 61,8 dividido por 50, ele dá 1,23, tá? Agora, se eu pegar 61,8 dividido por 38,2, ele vai dar 161,78, tá? Essa daqui é a razão áurea, é a soma, é o número áureo da Fibonacci, tá? Então, a sequência Fibonaccizinha perfeita, 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 é essa daqui, ó. É zero,
23,6, 38,2, 61,8. Essa daqui é uma seria a sequência perfeita. Você pode até colocar aí depois para fazer alguns testes. Por quê? Porque se eu pego ela aqui, eu pego 61,8 dividido por 38,2, 161. Eu pego 38,2 dividido por 23,6, 161,8. Então eu consigo encontrar uma sequência que é a sequência que foi a base, digamos assim. Então, o mercado ele criou essa sequência aqui, ó. E hoje a Fibonacci, até quando você vai pegá-la no teu Profit, ela já vem desse jeito aqui, 0, 38, 50, 61 e 100. A projeção de Fibo, né? E aí eu posso até já pegar aqui e colocar a projeção de Fibo, ela vai me dar depois do 100% aqui, ó, ela vai me dar 161,8. Esse 161,8 é chamado, né, comumente conhecido como retração de Fibo. Muito provavelmente, quando ele bate nesse 161,8, ele vai dar uma retração, tá? O mercado ele não tem 100% de certeza, mas o mercado é probabilidade, tá? Então, isso daqui, o que que eu fiz? Eu criei essa sequência. É lógico que eu não deixo tanto por cento assim no gráfico. Como que eu utilizo ela? Eu utilizo ela exatamente dessa forma que está aqui, ó. 0, 23, 38, 50, 55, que aqui o meu 55, ele é um número de Fibonacci, segundo aqui, ó, o que eu mostrei para vocês, tá? 55, 89, 100, que é o tradicional, e o 144, tá? Então, quando eu vou buscar essas regiões, eu consigo visualizar que o mercado ele bate nessa região e ele tem uma indefinição, digamos assim. Então, ó, quando eu pego aqui, ó, 0 e 100, ele veio no 100. Mas olha a região que ele ficou brigando aqui, ó, a região de 89. Então foi aqui que ele abriu e fechou, foi nessa região que ele abriu e fechou. Depois, quando a fibra ela já está totalmente exposta aqui, ó, eu começo a ver as regiões que ele está. Isso aqui depois que a fibra meio que o gráfico já assentou, meio que ele já definiu o topo e o fundo daquele momento. E aí eu começo a ver as regiões onde ele vai fazer correção. E aí quando eu vejo aqui, ó, se eu não tenho esse 89 no gráfico, que região é essa aqui que ele está corrigindo? Então a Fibonacci é muito mais do que apenas aqueles números que já vêm aqui pré-determinados na tua plataforma, tá? E por exemplo, tem a projeção da Fibonacci aqui, ó, projeção de Fibo. Então eu tenho aqui um topo, um fundo e ele me dá uma projeção. Então aqui, ó, olha como que ela funciona. 0. Deixa eu até aumentar aqui, ó, que aí fica melhor. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cima aqui, ó. Deixa eu apagar essa daqui para ela não atrapalhar a nossa visualização. Aqui, ó. 0, 38, 50, 61, 100 e 161. Esse 161 aqui, ó, é quando o mercado, isso ninguém te ensina, tá? O mercado deu uma mínima, deu uma máxima e deu uma mínima e rompeu. Quando ele rompe, ele tem a probabilidade de dobrar o movimento aqui, ó, de 0 a 100. Então, a projeção de Fibo, que é 161,8 aqui, ela para um pouco antes daqui. Se eu colocar aqui 200%, ó, eu botar um nível aqui, ó, 200. Vou incluir esse nível aqui. Aplicar e OK. Pronto. Então, em projeção, se eu for fazer uma projeção de Fibonacci, é assim que ele vai acontecer. Só que esse 200 não está na projeção. Então, o mercado ele sempre vai dar meio que uma parada nessa região, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Eu tenho uma Fibo já bem elaborada
do que eu posso ter para frente. E eu mostrei para vocês aqui, ó, é uma região de venda. Em ele criando o corpo ainda estava nessa região, e eu falei, em ele criando o corpo abaixo dos 50%, ele precisa criar corpo abaixo desse 61. Criando o corpo abaixo daqui, ó, ele vai vir buscar esse 89. Se ele ficar abaixo do 89, ele vai vir testar o 100%. Testando o 100%, o que que ele vai vir buscar? Essa região aqui, ó. Então, isso com a Fibonacci traçada. Agora, só com a questão do esqueleto, é a mesma coisa. Então, para eu ter traçado, para eu ter desenhado essa Fibonacci desse jeito, eu comecei a buscar essas regiões aqui, ó. Aqui, ó. Muito provavelmente isso daqui, ó, se eu for fazer um 0 a 100 aqui, ó, um zero a partir desse daqui, do topo do Candle 1, tudo isso que ficou para trás aqui, ó, pode ser o 89. Quer ver, ó? Ó, cadê? Ó, região de 89%, ó. Então, sempre tem alguma coisa que a gente possa analisar. E aí eu posso começar a fazer de região em região, diminuindo o canal no meio. Então, digamos que cada canal desse seja uma região de 50%. Aqui, ó. Olha que coisa. E aí, se eu jogo esse aqui para cima, ô bendito, ué, tá querendo sair não, meu filho? Ok, então não tem problema não. Ah, tá. Ah, Jesus. Falha técnica. Vamos lá. Aqui. Pronto. Então, joga ele aqui para cima, ó. Seria a próxima região aqui. Então, ó, uma região, uma região. E eu jogo aqui para baixo outra. E ó, então eu vou sabendo aqui, ó, e eu vou vendo as regiões onde o mercado está vindo e aonde ele tem possibilidade de continuar chegando. Então, ó, ele rompendo isso aqui, ó, ele vai vir buscar essa mínima aqui, ó. Então, isso só pela questão de marcar o gráfico aqui com um esqueleto. Agora, quando eu já não preciso mais, quando eu já entendi isso, porque o que eu quero é que você entenda isso. Se você entender isso aqui, ó, se você entender esse desenho, você vai conseguir marcar a Fibonacci certinha. E olha onde que ele vai bater aqui e ele vai corrigir. Vê se não é na região de 61%, ó, tá vendo? Então, o mercado, existe um filme na Netflix que é daquele cara que ele conseguiu antever, né? Prever a quebra, aquela bolha imobiliária de 2008. E tem uma parte no filme que ele fala assim: as pessoas elas falam um nome muito difícil de você entender, que é única e exclusivamente para que você imagine que esse negócio é muito difícil e você não entre. Ou se você entrar, que você entre por um intermediário. Mas se você for buscar conhecimento, o mercado é exatamente isso, tá vendo? Eu falei, olha, uma região de venda, se ele passar dos 50%, ele tem que criar corpo abaixo do 61, porque o 61 é uma região de retração e é uma retração ouro. Então, se a gente começa a olhar aqui o mercado numa tendência de alta, digamos assim, ó, cadê aqui? Se a gente começar a olhar o mercado aqui assim numa tendência de alta, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Então, foi a região de 61. Então, se eu tô vendido aqui e tô na especulação de que ele realmente vai continuar a descer, beleza, eu tô protegido aqui, mas se eu vendi nessa região aqui, ó, se eu vendi nessa região aqui e vim até aqui, ó, 400 pontos. 400 pontos é muito ponto, tá? E num traderzinho aí de 20 minutos. Então, o
Queria deixar esse vídeo em complemento ao vídeo anterior, para que você possa ter esse entendimento, tá? Você não precisa ficar buscando informações externas ou internas. E detalhe, a gente ainda não chegou nessa parte, mas se eu colocar aqui, ó, a VWAP, ainda tem isso aqui, ó. O que que ele está buscando? Qual a região que ele está, ó? Ó, ele está exatamente na região da VWAP. Então, muito provável que ele vá realmente chegar a continuar essa descida aqui para baixo, tá? Então, era isso que eu queria passar. Estudem, estude, busque conhecimento. E vai chegar uma hora que, quando você começar a buscar conhecimento, o algoritmo ele vai começar a te jogar um monte de coisas. E aí vai te jogar curso A, curso B, vai te jogar indicador das galáxias, o indicador, o monstro, o robô que faz tudo por você. Você tem que ter capacidade de dizer não para essas coisas todas e se especializar. Porque você precisa ser especialista nisso aqui, ó. Especialista em gráfico. Se você for especialista no gráfico, tudo vai acontecer para você. Porque você vai olhar o gráfico, você não vai depender de notícia externa, de nada. Nada que venham a te dizer sobre isso, aquilo ou aquilo outro. Tá certo? Então, bons estudos para você. Deus abençoe aí o teu tempo de crescimento e conte conosco para continuar ajudando aí em nossos vídeos. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima.